Fala aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é Erivaldo Lima, Tainara Machado, Anderson Santos e Luiz Picelli. E nosso mais novo episódio, pessoal, do Universo da Educação Física, vamos trabalhar o conteúdo do triatlo. E nada mais, nada menos, trazemos aqui um professor, atleta daqui, o nosso professor Luiz Miguel. Vai se apresentar um pouquinho para vocês. Professor? Então, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Luiz Picelli, ou Luiz Miguel, né? Algumas me chamam de Luiz Miguel. Eu sou professor da enfermagem aqui do Centro Acadêmico de Vitória. Já fui atleta de triatlon. Olha, eu falo já fui porque eu tô bem fora de forma. Mas já fiz algumas provas de triatlon de pequena quilometragem, de pequenas distâncias e o meio Ironman. Então eu vou trazer um pouquinho da minha experiência para vocês. E hoje, no caso, a gente vai fazer uma entrevista com o professor, com as perguntas, algumas curiosidades. E para a gente começar a abordar, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o triatlo. Muita gente não sabe nem o que é realmente o triatlo. Eu particularmente não saberia. Você sabe, Tainara, o que era o triatlo antes, nos nossos estudos aí? eu sabia bem mais o que era por causa do nome, né? Porque tem muita gente que fala triatlo, mas em relação a peças e tal, teatro, tá ligado? Aí minha mãe sempre corrigia e tal. Mas nunca fui parada pra estudar, não. E você, meu amigo, antes, você sabia alguma coisa relacionada sobre triatlo antes do nosso estudo aí para nosso episódio de hoje? Antes do estudo, só acompanhava pela TV algumas coisas. Sabia que era a combinação de 3 provas: natação, ciclismo e corrida. Mas a fundo, questão de penalidades, essas coisas, também não sabia muita coisa não. Então, nosso amigo antes acabou de dar um spoiler aí sobre o que é o triatlo aí, Boa, pessoal. Anderson. Que nada mais nada menos é o que ele realmente falou, uma prova combinada aí. Temos a nossa natação, temos nosso ciclismo e temos a corrida. Detalhe, é uma prova única, ela não é dividida. Ela começa na natação e termina na corrida. E a história dela é uma coisa bem engraçada. Ela surgiu em 1970 por um grupo de amigos, atletas que estavam participando de alguns eventos e chegaram na sua época de férias. O cara não queria ficar paradão e juntou com seus amigos as 3 provas e foram praticar. Detalhe, em 1975, mais ou menos, o exército americano observou aquela prática de exercício e induziu aquela prática para o aporte militar, para treinamento. Só que em 1978 surge de fato a famoso Ironman, que até hoje já exige aí nas Olimpíadas essas provas que vai determinado em relação à idade, entre aspas, muitas coisas à frente aí. Ainda fazer as perguntas agora com o nosso professor aqui, para a gente ter uma noção mais ou menos de como é o Ironman de fato, né? Justamente. É tipo, não tô fazendo nada em casa, vou ali nadar um pouquinho. Ah, foi fácil demais, vamos pedalar. Ainda tá fácil. Ainda tá fácil. Vamos correr mais um pouquinho. A nossa primeira pergunta aqui, nossa primeira curiosidade. Professor Luiz Miguel, o que fez o senhor ir para o triatlo? Bom, eu estava num grupo de corrida, porque eu queria treinar um pouco mais de corrida, porque ainda é uma deficiência das 3 esportes e tenho ainda uma dificuldade maior na corrida. Então eu entrei para um grupo de corrida para tentar me condicionar um pouco melhor. E dentro desse grupo de corrida surgiram pessoas que também em comum tinham a afinidade pela bicicleta e a gente combinava de no final de semana, enquanto não era prova de treino de corrida, a gente fazia alguns treinos de bicicleta dentro da universidade. Então eu tinha corrida durante a semana e final de semana eu tinha bicicleta. E bicicleta sempre foi a minha disciplina dentro do esporte mais interessante, mais preferida. Então eu tinha mais condicionamento e memória muscular para isso. Então eu voltei a pedalar depois de 12, já assim, quase que eu tô com meus quase 40 anos. Naquela época eu estava com quase 40 anos e aí eu voltei a pedalar com muito mais facilidade do que iniciar uma nova disciplina. Então iniciar uma corrida, para quem nunca correu, é muito mais difícil do que voltar a pedalar para quem sempre pedalou. E aí eu voltei a pedalar. Então voltei a pedalar, estava correndo, faltava depois encaixar a natação. E esse mesmo grupo de amigos que estavam ali no grupo de corrida e agora ciclismo optou em a gente tentar junto encaixar o horário da natação. E foi assim que surgiu o interesse pelo triatlo, que a gente conseguiu juntar as 3 esportes numa só. Ok. Vamos partir agora para a nossa segunda pergunta. Como o senhor se sentia quando estava competindo? Então, acho que cada um tem uma motivação diferente. Eu usava as provas, eu me inscrevi em provas curtas, não em provas longas, para me motivar a treinar mais. Então eu sabia que minha corrida era fraca, mas a minha
meu ciclismo era bom, razoavelmente, e a minha natação também era boa. Então eu me inscrevia nas provas para ver como que era o meu desempenho, né, e para desafio próprio. Então eu acho que eu me sentia desafiado, né, era uma autoavaliação. Toda vez que você fala assim, em triatlon, você tem que separar dois tipos de pessoas. Você tem os atletas profissionais e você tem os atletas amadores. Mas o esporte, o triatlon, ele é para todo mundo, né? Se você tem tempo, tem equipamento e tem disposição, motivação, você pode fazer. E aí a prova ela para um atleta amador, ela não é a vitória que vai ser a motivação. É chegar no final que é a motivação, dentro do tempo, né? Então você tem um limite máximo para chegar, então você está se desafiando sempre. Você não está competindo contra outro colega. Você está se desafiando, você está competindo com você mesmo. Bom, qual das etapas era mais difícil pro senhor e por quê? Bom, eu comentei já agora, dei uma pista que a corrida para mim sempre foi, continua sendo e sempre vai ser um problema, né? Por vários motivos. Um é que eu sou preguiçoso mesmo para treinar corrida. O outro é porque na faculdade, quando eu estava na faculdade, eu fazia judô e eu rompi o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Então, desde então, eu não fazia nada de atividade física de impacto. Eu não corria, eu não jogava basquete, eu não jogava futebol, porque meu joelho saía porque ele não tinha estabilidade, né? Você tinha aquela subluxação. E aí eu optei pelo ciclismo, porque o ciclismo você tem um movimento circular cíclico e que não prejudicava a instabilidade do meu joelho. Então eu sempre pratiquei ciclismo. E aí, quando eu comecei a correr, realmente, depois de 14 anos que eu fiz a cirurgia, eu percebi o quanto de musculatura eu não tinha para poder correr adequadamente. Então era sempre ainda é um sofrimento, por mais que eu tenha feito fisioterapia, tenha feito musculação, é uma dificuldade por não ter memória muscular ali preparada para fazer uma atividade de impacto como é a corrida. Então ainda é um sofrimento para mim. E professor, na sua carreira aí, qual foi a situação mais difícil que o senhor presenciou? Então, eu contei essa história pra vocês e eu vou repetir aqui porque é muito... Eu adoro essa história. Eu ainda vou fazer uma tatuagem desse momento no meu braço. Eu fiz algumas provas no meu tempo que eu treinava, depois que eu parei de treinar, ainda vou voltar a treinar, isso não saiu da minha cabeça. Mas eu fiz uma prova do meio Ironman, que foi a minha maior prova. E nessa prova você faz 1.500 metros de natação, depois você faz 90 km de bicicleta e depois 21 km de corrida. E a prova de natação era no mar, não é em Bahia, em água abrigada, era num lugar que tinha uma praia e ali era um canal, na verdade. Então era águas profundas, com correnteza, e no dia da prova eles anunciaram que tinha, junto com a correnteza, estava vindo eu não sei se a gente chama de cardume ou não, porque eu não sou da parte de biólogos assim, né, de biologia, mas tinha um cardume de água-viva. E não é qualquer água-viva, era uma água-viva do tamanho de uma bola de basquete, sabe, uma bola de vôlei. E na natação, quando você esticava o braço para fazer o movimento da braçada, eu passava a mão e encontrava uma água-viva lisinha, assim, foi pronto, agora ela vai virar. E embaixo da água-viva tem aqueles tentáculos com aquele, parece um gel que quando bate na tua pele queima. E aí era uma queimada ali, um chicote dali e assim foi. E nisso eu já estava, sei lá, com uns 500, 600 metros de natação. Eu me apavorei e comecei a ficar com falta de ar. E aí eu deitei de barriga para cima ali, fiquei respirando para ver se passava a fobia, porque eu fiquei apavorado porque eu nunca tinha passado por isso. Aí chegou o salva-vidas e falou: você quer desistir? Dá pra você cortar por aqui? Eu falei: não, eu paguei muito caro pela inscrição. deixa eu respirar aqui. Fica boiando aqui. Fiquei uns 3, 4 minutos respirando, recuperei a concentração, virei barriga pra baixo e falei: vai com queimadura e tudo. E fui terminar a prova. Eu terminei uma prova até com tempo bom, pro meu tempo, né? Professor, como era a sua rotina diária com os treinos? Todo mundo fala e é verdade. Triatlon, a prova de triatlon não é difícil. Difícil é o treino, né? Porque se você realmente se dedica aos treinos, a prova é só diversão. Se você não faz nada de treino, você vai sofrer muito para terminar a prova. Digo eu por experiência própria. Porque a corrida sempre foi a parte mais difícil para mim. E aí eu tinha rotinas de treino de pelo menos 2 disciplinas dentro do dia.
eu tinha que fazer o treino de corrida ou natação, ou no dia seguinte eu tinha que fazer a bicicleta e uma atividade física, uma musculação, regenerativa, alguma coisa assim, né? Então, de segunda a sexta eram treinos constantes, de intercalado, bicicleta, corrida e natação. E nunca na distância que você vai fazer a prova, né? Você não precisa fazer 21 km de corrida todos os dias para uma prova que tem 21 km. Então, existe uma planilha, um treino para você seguir. E como amador, mesmo assim, eu oriento, se você vai fazer triatlon, sempre acompanhar algum profissional habilitado em treino de triatlon. Porque o profissional da educação física ele é muito importante nesse momento. Só que ele vai fazer um treinamento específico porque o desgaste é muito alto no treino de um atleta mesmo amador, de um atleta de triatlon. Então precisa ter os intervalos de recuperação, precisa ter um acompanhamento dos exercícios que você vai fazer, quais os exercícios que você pode, que é interessante fazer na academia, para fortalecimento. E geralmente na natação é o contrário, você nada muito mais distância durante o treino do que o que se faz na prova. Só que aí você faz vários educativos, você faz treinos de explosão, de apneia, de força e assim por diante. E eu tinha um acompanhamento nutricional, porque passa a mudar muito a sua rotina, né? Então eu precisava começar a pedalar às 5h30 da manhã, porque eu só tinha o horário da manhãzinha para poder pedalar. Então eu não tinha tempo de tomar café da manhã. Então se eu não tivesse um acompanhamento nutricional que me desse a orientação como que eu deveria me alimentar para já começar 5h30 da manhã a treinar bicicleta, né? Então o meu café da manhã real, aquele que eu ia comer pão, café, leite, isso aqui, era depois da bicicleta, né? Aí eu ia trabalhar e de noite eu ainda nadava, né? Então essa era a minha rotina durante a semana. E sábado, como toda pessoa que gosta de descansar, o que o professor marcava? Fazer um longão. Ah, vamos fazer o quê? Vamos fazer um longão de bicicleta, vamos fazer um longão de corrida, vamos nadar na praia para fazer um longão de natação, né? E assim por diante. Essa é uma rotina de treino quem faz triatlo. Isso eu tô falando do amador, né? O atleta profissional tem muito mais, de alto rendimento, tem muito mais treino em cima disso. Professor, para o senhor, qual foi sua maior conquista no triatlo? Pensando em triatlon, eu acho assim, a maior conquista vem em cada prova que você termina, né? Então sempre você olha para o seu treino, para o seu feedback e fala assim, consegui fazer aquilo que eu esperava, eu fui melhor do que eu esperava. Ah não, eu não me dediquei tanto aos treinos, então o meu tempo não foi tão bom. Então a conquista é individual, né? Cada momento, em cada prova que você faz, né? Em cada situação que você consegue melhorar o seu tempo ou sua evolução é uma conquista. Na minha história, eu tinha a vontade de fazer o Ironman. Eu não treinei para o Ironman completo, que é o dobro da distância, e eu fiz o meio Ironman. E para mim aquilo foi fantástico, saber que eu tinha 7h30 para completar uma prova e eu acabei em 7h10. E colegas meus que treinavam há muito mais tempo acabaram em 3h30, 4 horas de prova, né? Então eu não fiquei decepcionado porque eu terminei em 7h10. Fiquei feliz porque eu consegui terminar a prova, né? Então isso foi a minha vitória, a minha maior conquista. Você teria algum arrependimento do triatlo? Acho que qualquer decisão que você toma na vida tem sempre motivos de prós e contras, benefícios e algumas coisas que podem não trazer para você. São decisões, são escolhas. Então, às vezes era tempo que eu poderia estar com a minha família, eu estava treinando. E o Ironman é uma prova muito desgastante. E o treino dedica muito do seu tempo. Então, se eu não optasse pelo treino, eu poderia estar com a minha família. Mas, por outro lado, eu não estaria satisfeito pessoalmente, né? Então, não tenho o que eu me arrependo, porque minha família sempre me apoiou. E a minha esposa estava no dia da prova, estava lá, ela me acompanhou, em onde ela podia estar, que ela sabia que eu ia passar, ela estava lá esperando para vibrar, para falar, vai, força, porque ela sabia o quanto era difícil treinar para aquilo lá. Então, não tem arrependimento. Acho que se você se arrepende é porque você tomou uma decisão muito errada, né? Então, você não soube pesar os prós e contras antes de começar alguma coisa. Para finalizar aqui, nossa última pergunta, professor aqui. Qual mensagem o senhor deixaria para um atleta que está iniciando, professor? Assim, não importa se você mora numa cidade grande, numa cidade pequena, se você não tem profissionais com treinamento em triatlon, mas você tem hoje professores formados em educação física em cidades até pequenininhas. A gente tem Vitória de Santo Antão, uma faculdade uma universidade pública com formação em professores de educação física. Eles vão estar próximos de você para ajudar a orientar. Se você não tem um melhor equipamento, não tem dinheiro para comprar uma bicicleta
muito cara, comece com o que tiver, né? Então, o impedimento está na sua cabeça. Ele não está no seu bolso, ele não está no seu tempo e não está na cidade que você mora. Ele está na sua mente. Triatlon é um esporte de desafios pessoais. Então, você toda hora vai estar brigando com a sua mente porque ela vai querer te levar pro bar, ela vai querer te levar para dormir mais tarde, ela vai querer te falar que você está cansado, que você não vai querer fazer exercício hoje, né? Porque você vai dormir cansado e acordar cansado, né? Então você vai demorar para pegar um condicionamento. Então, não desista, né? Se você tem vontade de praticar, comece devagar, não comece a querer fazer uma distância longa já na primeira semana de treino, né? Faça sempre progressivo e faça com prazer, faça se divertindo, né? Tudo que você faz com diversão fica muito mais gostoso, fica muito mais legal. Aí você supera algumas dificuldades que vão aparecer e vai dar certo. Deu certo, eu consegui. Se eu conseguir, eu tenho certeza que muita gente consegue. É muito engraçado. Nos Estados Unidos, eu vou tentar lembrar o nome agora, mas eles têm, por exemplo, uma categoria específica. Se eu não me engano, as mulheres que têm um sobrepeso tem uma categoria específica para elas, que são as atletas Athena. Eu não lembro agora o nome dos homens, mas são os gordinhos e as gordinhas. E eles competem e eles são orgulhosos de falar, eu estou fazendo triatlon. São pessoas ali com 110, 140 quilos, estão correndo e não são atletas 140 quilos porque são massa trabalhada, não, são gordinhos mesmo, né? Então, não é desafio para ninguém. A minha primeira prova, você sempre que tiver uma prova de triatlon perto da casa de vocês, vão acompanhar para vocês verem como é, porque até para atletas conseguem fazer triatlon, né? E eu me inscrevi numa prova e eu estava tão mal condicionado que eu cheguei atrás de 3 cadeirantes. Pra você ter ideia, não é porque ele é cadeirante que ele não consegue fazer, ele está treinando aquilo, ele está fazendo aquilo lá, né? Então eu não conseguia ter o desempenho que ele tinha, mas eu estava focado, falei, eu preciso ver como é a experiência dos 3 esportes. Então não desista, cara, todo mundo consegue, vai ver que tem muita gente, muito mais dificuldade que você, que consegue fazer a prova, né? Então é treino, é foco, é cabeça, é se dedicar. E aí, pessoal, a gente finaliza aqui. Eu queria agradecer ao senhor aqui, a sua presença no nosso episódio aqui do Universo da Educação Física. Mais alguma coisa a completar, meus amigos? Mais alguma pergunta? Eu acho que ficou muitas mensagens ditas aqui, né? Com certeza aí, pessoal. E pra mim é um prazer estar aqui, né? Porque o NIE DevCast é um projeto dentro do Container Saúde, que é um projeto que eu coordeno. Então é a primeira vez que alguém me chama para gravar dentro do projeto que eu só coordeno. Então eu tava do outro lado. Somos os primeiros. Muito bem, tá? Então foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que venham muitas perguntas, né? Que as pessoas que estão escutando agora, já que o podcast fica ad eterno no servidor, um dia, daqui a alguns anos, alguém pode surgir novas dúvidas, novas regras. Manda pro grupo de vocês aí, vocês vão respondendo. Estou dando trabalho para vocês. Show de bola. E a gente pode ter a parte 2 também, né? Futuramente, mais perguntas ali, a gente vai direcionar para o pessoal que vai ouvir aqui nosso podcast. Se tiver alguma dúvida em relação ao nosso episódio de hoje, pode contactar com a gente pode transcrever as perguntas e direcionar novamente ao professor aqui. Estamos aqui abertos. Nosso professor, ele é multi-esportista, né? Multi-atleta, não só o triatlo, mas como o judô, por exemplo, né? Já fiz, né? Então eu sei um pouquinho. Obviamente que eu não sou especialista, mas eu posso colaborar com o que vocês tiverem aí. Eu tô dentro. Aí, ó, uma boa ideia aí, ó. Tainara é professora, já também de judô, e professor aqui também. A gente pode trazer também um tema específico relacionado com judô. A gente já fez um episódio relacionado com lutas em geral. E por que não trabalhar um pouquinho um esporte relacionado com judô em si? E já tem aqui já duas pessoas que já têm vivências relacionadas ao âmbito do judô e trazer algumas perguntas, alguma entrevista aí. Isso aí. E eu acho assim, é interessante que vocês façam um Triathlon 2 para discutir tecnicamente o que é o esporte, né? Em termos de regra, porque a gente tem várias distâncias, várias modalidades, né? E não tem só o triatlon, tem lugares que você não tem, por exemplo, um lugar para nadar, você faz o duatlon, né? Então você só combina duas modalidades. Então tem muitas opções para vocês discutirem tecnicamente esse esporte. Já participei na instituição anterior de um triatlo de revezamento, que foi, cada um participava de uma modalidade, um ficava responsável com a natação, outro com a bicicleta, ciclismo no caso, e outro com a corrida. E foi bem divertido. Eu fiquei com a corrida, eu não tinha bicicleta também, e nadar eu não sei nada. Então, só no fundar. Sobrou a corrida, mas foi bem legal terminar. Apesar de ser uma modalidade só, mas quando termina aqui se junta o trio, foi bem divertido. Bacana demais, né? Muito bem, gente. Então, pessoal, a gente finaliza aqui.
tem o nosso e-mail aqui para alguma dúvida, alguma crítica, que é universoedfcast@gmail.com. Tem o nosso site também, que é uniedfcast.containarsaude.com.br. Tem nossa página do Facebook, Instagram, nosso canal no YouTube. Tudo se resume a UniEDFcast. E tá aberto aí, pessoal, para todo mundo aí, em geral. Se tiver alguma crítica, alguma dúvida, entre em contato com a gente aí por esses canais. E, em geral, é basicamente isso. Queria agradecer. Quem tá falando aqui é Erivaldo Lima. Tainara Machado. Anderson Santos. Luiz Picelli. E até a próxima. Tchau, tchau. Até.